Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, meus amados irmãos. Tudo em paz com vocês? Eu acredito que sim. Pelo menos com aqueles que agradam ao Senhor. Aleluia. Pelo menos com aqueles que estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Eu creio que estes estão em paz. Amém? Este que vos fala é o pastor Carlos Nathaniel, da igreja IPM JC. Estou feliz nesta tarde abençoada de poder mais uma vez entrar na tua casa através da via internet para levar uma palavra. Ela é simples, mas é poderosa porque é a palavra de Deus. Quero ler com vocês Romanos, no capítulo 8, nesta tarde abençoada. Meus amados irmãos, eu creio que através de ler esta palavra, muitos vão chegar a uma conclusão, louvados a Deus, de que verdadeiramente vai ser salvo. Mas, meus amados irmãos, muitos ao ouvir esta palavra lida, nesta noite vai chegar à conclusão de que precisa melhorar na presença do Senhor. Caso contrário, irá entrar em condenação. Deus que tem misericórdia, eu convido vocês para ler esta tarde abençoada, Romanos capítulo 8, somente o versículo 1, e junto nós vamos estar aí entendendo um pouco mais nesta tarde a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sou grato a Deus, meus irmãos, por esta rica oportunidade, aleluia, de ler a Bíblia Sagrada junto com meus irmãos. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Você que tem a Bíblia, acompanhe. Louvados a Deus. Se você achar por melhor só ouvir, ouça e depois você pegue a sua Bíblia e vai conferir se de fato o que você ouviu nesta tarde é a verdade. E eu asseguro a você que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus disse em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade que muitos conhecem a verdade, mas não querem obedecer. E infelizmente não estão libertos. Mas muitas pessoas conheceram a verdade e se esforçaram para ser fiel a Deus, se esforçaram para ser liberto pelo Senhor Jesus e hoje eles estão libertos. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Aleluia. Sem demora, já vou lendo a palavra por causa do horário. Daqui a pouco eu preciso ir para o culto, louvar a Deus ali, adorá-lo na beleza da tua santidade. Amém? Capítulo 8, versículo 1. Diz assim, a palavra através do apóstolo Paulo, ele fala assim com os irmãos de Roma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Que Deus possa estar falando comigo e com você nesta tarde abençoada e sagrada. Meus amados irmãos, aleluia, muitos pensam, louvados a Deus, que um dia que levantou a mão, aceitando Jesus como teu único Deus, como teu único Salvador, louvados a Deus, muitos acham que naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Meus amados irmãos, se alguém quiser questionar, se alguém quiser murmurar, aleluia, ao ouvir esta palavra, olha, eu te aconselho, não faça isso, porque você vai estar murmurando contra a palavra de Deus. E quando se murmura contra a palavra, está murmurando contra o próprio Senhor Jesus. Eu só estou, aleluia, querendo que vocês entendam aqui nesta tarde, que eu estou lendo a Bíblia, estou com a Bíblia aqui na minha frente, não estou falando de mim mesmo. Muitas pessoas pensam assim: eu recebi o Espírito Santo, não vou entrar em condenação. Louvados a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando a Bíblia diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, glória a Deus, aí continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amados irmãos, nós estamos chegando, tempo de carnaval, louvados a Deus, e olha, meus amados irmãos, até mesmo pessoas que professam o nome de Cristo, elas irão contemplar isto, irão ver essas coisas, essas imundícias,
Louvado seja Deus, Deus que tem misericórdia, Deus que tenha compaixão. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quantos e quantos, participando de reuniões mundanas, estes estão andando segundo a carne e não segundo o Espírito. Ora, quem anda segundo a carne não tem o Espírito de Deus. Meus amados e queridos irmãos, muitos se reúnem com o mundo, às vezes não ficam junto pessoalmente, mas ficam junto dentro da sua casa. Glória a Deus. Presta atenção. Na frente de futebol, na frente de novela, desenhos, filmes, enfim, se envolvendo com pornografias. Enfim, meus amados irmãos, é exatamente o que o mundo faz. Vestindo de uma forma imoral, Louvado seja Deus. É uma realidade. Muitos estão nesta situação. Deus pediu para nós andar em santidade. Deus pediu para nós obedecer teus mandamentos, andar na doutrina, viver no mundo, mas em vigilância. Viver no mundo, mas não fazendo parte do mundo. Infelizmente, muitos vieram para o Senhor com toda a bagagem, espiritualmente todo torto. Mas quando a gente vem para Jesus, a gente vem para passar pelo processo da lavagem. A gente vem para passar pelo processo da libertação. Mas para isto, o Senhor requer do homem e da mulher esforço. Pois diz a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus dizendo: esforça-te que eu te ajudo. Meus amados, e quem quer o Espírito do Senhor, louvado seja Deus, basta se esforçar e vai ter vitória. Vai alcançar a libertação de muitas coisas que não prestam aqui neste mundo. Meus amados irmãos, quantas pessoas, louvado seja Deus, elas professam o nome de Cristo, mas vivem igual ao mundo. Meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas, louvado seja a missão do Senhor, tomando o nome de Deus em vão. Essas pessoas não estão no Espírito. Elas não vivem segundo o Espírito, mas segundo a carne. Nós vemos aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus amados, se alguém falar para você, ou você ouvir uma pregação, meus amados irmãos, alguém pregando e ensinando, dizendo que os crentes não irão entrar em condenação. Eu quero dizer para você, é uma realidade, mas só não vai entrar em condenação, como está escrito aqui na santa palavra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Aqueles que não andam segundo a carne, estes irão, aleluia, ter vitória. Não irão entrar em condenação. Como diz aqui a palavra, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, que não andam, está aqui no versículo 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero nesta tarde falar com muitas pessoas que você, aleluia, desejou algo que não agrada a Deus e você pelejou até realizar. Você pelejou, louvado seja Deus, até virar uma realidade na sua vida. Agora a pergunta é, você tem o Espírito do Senhor? Será que você está andando na direção de Deus? Será que você tem o Espírito do Senhor? Louvado seja Deus. Você tem certeza que você não está na carne? Louvado seja a missão do Senhor. Porque quando você pensa, quando você deseja algo que não agrada a Deus, e você consegue realizar naquele momento ali, louvado seja Deus, se você tinha o Espírito Santo, você perde. Você perde naquele momento porque você foi e realizou os desejos do teu coração, desejos pecaminosos. Assim aconteceu com Davi, quando ele contemplou de cima do teu terraço aquela mulher tomando um banho. Meus amados irmãos, ele contemplou, desejou aquela mulher e mandou buscar para ele. Estou falando de Betseba. Mandou buscar aquela mulher e ele realizou, virou, aleluia, uma realidade, o desejo dele. Então, uma vez consumado,
aí a vida do crente fica no estreito. Aí a vida do crente entra em turbulência, porque saiu do Espírito e entrou na carne. Agora não tem mais jeito? Claro que tem. O Senhor disse que aquele que se arrepende busca, alcança misericórdia. Mas o conselho que eu dou para meus irmãos: pelejem, se esforcem para não perder o Espírito Santo, porque quando alguém cai, é só a misericórdia do Senhor. Vocês conhecem a situação de Davi, quando ele consumou, quando ele realizou o desejo dele, a situação não foi fácil na vida daquele homem. A situação não foi fácil ali dentro da casa dele. Todavia ele se arrependeu, foi salvo. Mas uma vez que o Espírito do Senhor se afastou dele, por um bom período de tempo, meus amados irmãos, não preciso falar mais nada, vocês conhecem ali aquela passagem, a situação quando ele realizou aquele pecado de incesto. Meus amados, nós vemos aqui na Santa Palavra do Senhor, glória a Jesus, o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 3. Aleluia. Jesus, meus amados irmãos, ele que não caminhava na terra, todos sabem, aleluia, até uma criança sabe, ele andou em carne. Ele andou em carne, ele era semelhante aos homens, só que ele tinha o Espírito Santo. Aleluia. E através do Espírito Santo ele venceu o pecado na carne. Louvado seja Deus. Meus amados, quem tem o Espírito Santo consegue, aleluia, viver aqui na carne. Aleluia, eu estou dizendo aqui no sentido espiritual, aqui na carne. Se dentro desta carne, dentro aqui deste corpo tem o Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer a carne. No sentido do pecado, nós vamos conseguir vencer a carne. Nós vemos na Santa Palavra, meus amados irmãos, louvado seja Deus, aleluia, o versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Se inclinam para as coisas do mundo, para tudo aquilo que não presta. E agora, meus amados irmãos, nenhuma condenação há para os que, aleluia, estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora, meus amados irmãos, se a gente realiza, aleluia, desejos pecaminosos, coisas do mundo, coisas das trevas, a gente realiza porque a gente gosta, acha bonito, a gente traz para a gente, e como que fica a situação, meus irmãos? Mesmo assim não vai entrar em condenação, vai correr tudo bem, não vai entrar em condenação. Louvado seja Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, está escrito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E os que estão andando segundo a carne, tomando santa ceia de qualquer maneira, cultuando, para elas é tudo normal. Como que fica a situação? Mesmo estando nessa situação, não vão entrar em condenação, vai correr tudo bem. Vão subir no arrebatamento e assim por diante, vai correr tudo bem. Meus amados, Jesus é a verdade. Nós precisamos andar na verdade. Precisamos lutar contra a carne, lutar contra o pecado. O Senhor disse: esforça-te que eu te ajudo. Nós somos capazes de vencer. Aleluia. Lá do outro lado, quem está ouvindo esta palavra tem vontade de vencer. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Aqueles que têm medo de perder o Espírito Santo, diga glória a Deus. Então pelejem, se esforcem para não perder o Espírito. Mas nós precisamos andar, então, na direção do Espírito. Nós vemos aqui na Santa Palavra de Deus, meus amados. Vamos prosseguir lendo aqui. Eu quero ler para mim, aleluia, ficar mais em paz em levar esta palavra para vocês. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor lá, aleluia. O versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Amém? O povo de Deus vive no mundo, mas não se inclinam para o mundo.
não se inclinam para os desejos pecaminosos. Eles andam num mundo perdido, em um mundo depravado, aleluia, mas voltados para Deus, porque nelas habitam o Espírito Santo. Esses não vão entrar em condenação. Esses não irão ser condenados, mas irão ser salvos pela pessoa gloriosa e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui no versículo 9, ou seja, o versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando a Bíblia diz no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, aqui está falando, meus irmãos, porque a inclinação da carne é condenação. É simples discernir essa palavra. Morte fala de condenação. Isso aqui é espiritual, não é a morte do corpo físico. Irmãos, isso aqui é morte espiritual. E alguém, quando morre espiritual, ela entra em condenação. Louvado seja Deus, Deus que tem misericórdia, irmão, né? Então nós vemos aqui, aleluia, é Bíblia. Eu não preciso ter um anel no dedo de formatura, não preciso, aleluia, falar no linguajar difícil dos meus irmãos entender. Eu não preciso, irmãos, basta pegar esse livro aqui, ó, simplesmente ler a palavra do Senhor, os meus irmãos já irão entender. Estão entendendo, irmãos? Aleluia. Então, pessoas que imitam os perversos não têm o Espírito do Senhor. Mas eles andam espiritualmente, eles andam segundo a carne, e eles irão entrar em condenação. Nós precisamos viver, né? Aleluia, diferente dos homens perversos. Nós precisamos vigiar, porque nós estamos nesta terra de passagem. Somos peregrinos em terras estranhas. Amém? Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas vamos continuar lendo aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz aqui o versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 7. Você parou para pensar comigo quantas pessoas professam o nome de Cristo, elas cultuam, enfim, tomam ceia, e aquele movimento todo, é congresso, é oração no monte, aquela situação toda, aquela reunião que, né, aparentemente, aleluia, o Espírito está ali se movimentando naquele lugar. Mas, meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, aleluia, elas estão vivendo como o mundo. Vocês pensaram comigo quantos inimigos falam que Jesus é bom, falam que Jesus faz isso, aquilo, que Ele salva, que Ele liberta. Elas falam, fazem movimento, mas elas não vivem no centro da vontade do Senhor. Estão na carne, é só movimento, É irmão contra irmão, não é verdade? É irmão querendo puxar tapete do outro irmão, um difamando o outro, aquela situação toda. Esses estão na carne. Aqueles tocando para se apresentar para o homem, louvando para se apresentar para o homem. Acontece até briga, discussão, né? São pessoas que estão se vangloriando, são pessoas que estão se engrandecendo, estão na carne, porque o povo de Deus é uma unidade. E a unidade de Cristo são espirituais. Eles têm o Espírito do Senhor e não irão entrar em condenação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos continuar lendo. É melhor ler, né? Aleluia. Se alguém já estiver questionando, discutindo em seu coração, aleluia, fique ciente. Você está contendendo com o Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz aqui o versículo, glória a Deus, o versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Deus, aleluia. Mas como assim, meus amados irmãos, aleluia? Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Aleluia. Se Cristo está em nós, irmãos, se o Espírito do Senhor, se o Espírito Santo do Senhor está em nós, se nós andamos no Espírito, se nós vivemos na direção do Espírito, meus irmãos, o nosso corpo está morto para o mundo.
no nosso corpo, na nossa vida, enfim, pensamento, olhar, linguajar, comportamento, obras. Meus amados irmãos, nós estamos definitivamente mortos para o mundo e vivos para Cristo. A palavra de Deus é de fácil interpretação. Louvado seja Deus. É a palavra, meus amados. Aleluia, glória a Deus. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Morreu para o mundo, morreu para o pecado, mas está cheio do Espírito do Senhor, cheio das coisas de Deus. Aleluia. E do outro lado, quem está morto neste sentido, morto para o mundo, diga amém. Né? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que muitos disseram com prazer amém, porque tem convicção de que tem o Espírito do Senhor. Aleluia. Mas vamos ler, estou terminando. Glória a Deus. O versículo 10, o versículo 11, ou melhor, o versículo 11. Esse, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, aleluia, glória a Deus, o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Oh, glória, louvados a Deus. Irmão, gostei demais desse versículo. Amém? Vamos repetir o verso 11. E seu Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus, o nosso corpo é vivificado, aleluia, nós recebemos, aleluia, a capacidade, o Senhor nos capacita a vencer o mundo, a vencer os desejos da carne, por causa da presença do Espírito do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 12, eu vou terminar, versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Glória a Deus. Somos devedores. Aleluia. Meus amados irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos. Quantas pessoas, aleluia, estão sendo devedores, aleluia, ao Espírito. Glória a Deus. Devedores ao Espírito. Aleluia. Não quer, aleluia, o Espírito. São devedores. Louvados a Deus. Mas nós somos devedores, aleluia, conforme nós vemos aqui na palavra santa do Senhor Jesus, porque se servirdes, aleluia, glória a Deus, aleluia, me perdi aqui, meus irmãos, aqui é tudo na simplicidade, viu, irmão? Eu acabo aqui esquecendo o versículo, glória a Jesus, glória a Deus. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, glória a Deus, o versículo 12, né? Amém? Versículo 12, glória a Jesus. Aqui é humildade, viu, irmãos? Aqui é humildade, não me preocupo porque eu estou, né, aleluia, aí na internet, não me preocupo nem um pouquinho, né? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e alcançarei descanso para as vossas almas. Oh, glória! Diz aqui, ó, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, mas, aleluia, não a carne para viver segundo a carne. Glória a Deus. Meus amados, que nós possamos continuar, aleluia, glória a Deus, sendo devedores, glória a Deus, em busca do Espírito Santo. Quanto mais tem, mais quer. Nós precisamos desta presença e quem tem, lute, peleja para não perder. Amém? Meus amados irmãos, só não vai entrar em condenação, glória a Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pensem nisto. Amém? Pensem nisto. Aleluia, se você, se eu quero ser salvo, vamos pensar nisto e vamos andar mais segundo o Espírito, para que não entramos em condenação. Meus amados, me ajude. Minha vontade é gravar vídeos todos os dias, mas a luta não está fácil, correria do dia a dia, não está sendo fácil, muita dificuldade, mas na medida do possível nós vamos gravando nossos simples e humildes vídeos, aleluia, declarando o Evangelho do Senhor Jesus, na pouca sabedoria, no pouco entendimento, mas graças a Deus que o pouquinho que nós temos,
é Bíblia Sagrada. Amém? Se eu falei alguma coisa, me perdoe. No que eu falei nesta tarde, no que eu preguei nesta tarde aqui para vocês, aleluia, me perdoe, mas eu vou dizer com convicção. E eu tenho certeza do que eu falei aqui nesta noite. E eu tenho convicção do que eu falei aqui nesta noite, na minha pouca sabedoria. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitos usam esta parte aí e liberam o povão para imitar o mundo. Não é verdade? Os falsos profetas, os teólogos, eles não têm coragem de terminar de ler este versículo aqui e trazer aquela pregação linda. Mas eu gosto de ler o versículo inteiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer entrar em condenação, meu irmão, continue na carne. Continue imitando o mundo que você vai entrar em condenação. Com Deus você não vai morar. Deus que tem misericórdia. Não estou lançando a maldição nem profetizando uma desgraça dessa na sua vida. Eu quero te ver no céu. Aleluia, eu quero te ver na glória. Mas se você vive segundo a carne, pare nesta tarde e comece a viver segundo o Espírito do Senhor. Anda, vive, aleluia, na presença de Deus, para que eu e você não entrem em condenação. Né? Muitas pessoas precisam parar de ser inimigos de Deus. Há muitos inimigos de Deus que estão vivendo segundo a carne e ainda têm coragem de professar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus que tem misericórdia e querendo o Senhor, aleluia, eu te aguardo até no próximo e simples vídeo com a palavra de Deus. Deus que abençoe e até lá, meus amados, querendo o Senhor. Deus abençoe a todos. Boa noite.